O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio entrevista hoje a restauradora Naida Maria Vieira Corrêa, coordenadora da equipe que recuperou o mural As Profissões, pintado em 1958 por Aldo Locatelli, especialmente para a Sala dos Conselhos da Universidade. Naida possui graduação em licenciatura em Desenho e Plástica pela Fevale e especialização em Conservação de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é conservadora restauradora do Margs, membro da Comissão de Acervo do Museu José Joaquim Felizardo, conservadora restauradora da Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul e membro do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. Boa noite, Naida. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, o prazer é todo meu. Naida, eu gostaria que tu começasses falando um pouco sobre o mural As Profissões, as características dele. É uma pintura a óleo com uma tinta, uma característica de tinta rala que inspira muito aos murais, né? E então o Locatelli, ele fez essa tela grande, extremamente grande, né? Dentro daquela própria sala, eu acredito. Ou ele trouxe enrolada da mesma forma como nós tivemos que fazer para deslocar para outra sala para poder trabalhar nela, né? Ela é muito grande, ela é de grandes dimensões e é uma tela dividida em 3 partes. Ela tem 2 costuras no sentido horizontal. Bom, e agora vamos começar a falar no teu trabalho. No que consiste, Naida, a restauração de uma obra de arte? A restauração de uma obra de arte é o resgate da qualidade dela. É tratar das doenças, né? Trazê-la para na sua íntegra, né? Tanto estética quanto a parte técnica mesmo, né? Para que seja apreciada pelo público, né? E cumpra a sua função. A restauração é manter conservado e deixar esse legado para as próximas gerações, né? Para observarem o nosso passado, a nossa história, enfim, né? É nesse sentido que a restauração se foca, né? Resgatar a integridade da obra. Tu falaste em tratar das doenças. Então é feito um diagnóstico, tem uma pesquisa anterior, como é que funciona? Sim, é sempre feito com antecedência, um levantamento de todas as patologias, né? Para depois determinar que tipo de ação, né? Então, nesse sentido é que se faz esse tratamento posterior, né? Mas tem que fazer um bom levantamento, tipo de tela, tipo de pintura, tipo de texturas, enfim. Tudo tem que ser pesquisado antes de tomar uma decisão de qual serão os procedimentos. Naida, em que estado estava o mural As Profissões? Eu diria até que bem. Porque ele teve a bênção, digamos assim, de estar numa sala pouco usada e sempre resguardada ali. Mas, porém, ele estava incrustado dentro de um painel enorme de madeira e esta madeira pegou cupim. E foi a causa do desastre, porque o lado esquerdo inferior já havia perdas da tela porque o cupim atacou o bastidor e a moldura e corroeu de tal maneira que desgastou o tecido
desta tela em várias partes, tirando, o cupim comeu um pouquinho daquele tecido, que também vem da madeira, né, de fibras de madeira, então só ficou a camadinha de pintura, mas teve perdas. E infelizmente não guardaram, não caiu no chão provavelmente e se perdeu esses pedaços, mas a gente recompôs, né? Como que foi para recompor esses pedaços? Como não são lacunas, não eram lacunas muito grandes, existiam rasgos, cortes que foram possíveis serem unidos, né? E a parte que falta, as partes faltantes, se faz uma prótese. Com tecido também, eu uso linho, né? Linho cru e com devidamente preparado com colas especiais próprias para restauração, fecha essas lacunas e depois por trás é colocado um tecido a mais com cola especial também para restauração, que é uma cola térmica chamada Beva, e aí ela fica resgatada. Que técnicas foram utilizadas para o restauro? É uma técnica tão comum, tão corriqueira, não existiu um grande desafio para fazer essa tela, no sentido do resgate em si das perdas e dos problemas causados pelo cupim. Mansinho, o desafio ali foi retirar aquela tela daquele local, pelas imensas dimensões, né? Ela é muito grande, muito pesada. Foi uma equipe de 6 homens que retiraram ela do local e retiraram também a moldura, que possibilitou a colocação dessa obra numa plataforma que eles construíram no local. E ali nós retiramos a pintura da tela. Essa tela foi totalmente descartada, né? A tela não, desculpa, o bastidor, né? Que estava totalmente comprometido com os cupins. E depois a gente enrolou devidamente protegido com papel glacine, com outro tipo de tela para vela que eu usei, que é mais rígida. Então, num tubo de PVC com uma bitola de 40 centímetros, nós conseguimos enrolar essa tela e levar para a sala João Fário, que estava desativada, não estava sendo usada no momento. Essa mesma plataforma que foi construída, né, provisoriamente, foi reconstruída na outra sala e com uma altura maior, que se pôde trabalhar com qualidade, né? Próximo dos olhos, 90 centímetros. Foi perfeito esse trabalho. Foi a equipe do Zomer que fez para a gente. Que tipo de profissional compõe essa equipe? São todos restauradores. São todos com formação. Eu tenho essa linha de atuação porque eu acho muito importante dar oportunidades para estudantes, mas eles não devem ser os atuantes. Eles podem observar e fazer pequenas atividades. É importante, na minha opinião, sempre se dar oportunidade aos restauradores que estão sendo formados e não tem campo. A nossa área é muito restrita, não temos a cultura de manter as nossas obras, sabe? Então, por exemplo, o Margues, que é onde eu trabalho, eu criei esses laboratórios em 2001 e 2002 e é o único que o Estado tem para restauração de obras de arte. Mas temos muitos e muitos museus e nessa quantidade enorme de museus não existem profissionais nessa área. Então, os acervos ficam denegrindo, né? Ficam sempre, além do próprio tempo,
que vai se decompondo. Também tem o fator acidente, que ocorre muito, né, porque não estão bem planejados. Os museus são depósitos, né, a grande maioria, né? Claro que tem os bons também, né? Mas no Rio Grande do Sul, pessoal, é o único, né, que tem laboratório. O próprio Instituto de Artes não tem laboratório até hoje para fazer a manutenção das obras, porque essa aqui foi só uma. Existe uma infinidade de obras no Instituto de Artes que estão precisando de restauração, alguns até com urgência, né? Naida, qual é o significado para ti de trazer essa obra de volta para a universidade? É sempre assim uma revelação. E esse desafio dessa obra, nessas dimensões, o coração bateu forte, sim, várias vezes. Mas a equipe era muito boa, foi muito boa, e esta equipe da marcenaria foi maravilhosa. Eles têm já contato com obras de arte, eles já fizeram vários trabalhos lá para o Margs, para o Museu da Fundação Iberê Camargo, e inclusive aqui para o Museu da URGS, né? Em outras ocasiões, uns anos atrás, nós trabalhamos juntos. Então, eles têm esse contato com a arte, eles sabem como cuidar, eles, né, têm a preocupação de não colocar a mão na tela, todas essas coisas que o restaurador conservador fica sempre cobrando, né, das pessoas. Então, sempre é maravilhoso quando se vê pronta, até porque foi feita uma limpeza também nessa obra e as cores vieram, né? Saltaram os olhos. Que lindo, meus parabéns pelo teu trabalho, né? Os parabéns de todos nós, né? Os ouvintes, todo mundo. E muito obrigada pela entrevista. Obrigada, foi um prazer eu te que receber agradeço. Aqui. E até um próximo momento que a gente se encontre, né? Se Deus quiser, vai haver esse momento. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Momento do Patrimônio entrevistou hoje a restauradora Naida Maria Vieira Correa, coordenadora da equipe que recuperou o mural As Profissões, pintado em 1958 por Aldo Locatelli, especialmente para a Sala dos Conselhos da Universidade. Naida possui graduação em licenciatura em Desenho e Plástica pela Fevale e especialização em Conservação de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é conservadora restauradora do Margs, membro da Comissão de Acervo do Museu José Joaquim Felizardo, conservadora restauradora da Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul e membro do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. Momento do Patrimônio é realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, pela manutenção e pela adaptação à acessibilidade universal do conjunto edificado da universidade. O SPH também desenvolve ações educativas sobre a importância da preservação dos prédios históricos e promove discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nossa página na internet ou no Facebook, ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Este programa teve produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Luiz Fogassi, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!